Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade às aulas de Sociologia. Desta vez aí chegamos no terceiro bimestre, então eu vou falar um pouco sobre as teorias do Estado, tá? Na nossa próxima gravação, na próxima aula eu vou falar um pouco aí sobre a tripartição de poderes na República e também vou falar um pouco sobre o sistema eleitoral. Bom, vamos ao roteiro desta aula. Vou falar um pouquinho aí da devolutiva e como que está sendo o plantão de dúvidas, a devolutiva da última atividade. Vou falar como estão as aulas no centro de mídias, vou falar o conteúdo novo sobre a teoria do Estado, a organização do Estado e as instruções para a próxima atividade. Bom, já falando, como que está sendo aí o centro de mídias? A gente está agora equiparado ao centro de mídias, talvez essa semana eles abordem um pouco do conteúdo do segundo bimestre. As aulas de Sociologia estão sendo sempre às quintas-feiras também, tá? Juntamente com o dia do plantão aí de dúvidas de Sociologia. Eu estou gostando bastante das aulas, os conteúdos muitas vezes batem, as ideias, muitas vezes são semelhantes. Por exemplo, quando foi falado aí do movimento sem terra, dos trabalhadores sem terra, bateu muita coisa com o que eu falei, com muita coisa aí do centro de mídias. Então, eu acredito que você deve continuar assistindo, participando também dos plantões de dúvidas e trazendo aí as suas dúvidas, as suas dificuldades para que a gente possa conversar melhor e afinar melhor o conteúdo a ser disponibilizado, tá? Plantão de dúvidas está continuando aí na quinta-feira, às 17 horas. Aí está o link, não é obrigatório, tá? O sentido é você retirar as principais dúvidas e chegar com dificuldades, com suas dificuldades. Bom, vamos lá. O conteúdo desta aula é o conceito geral de Estado. O livro didático aí desse bimestre são os capítulos 9 e 19, que você tem que dar uma olhada, tá? A gente vai ver aí como surgiu o Estado, o que significa o Estado também, olha lá, a definição atual, A gente vai ver a diferença entre Estado, nação e governo. A gente vai ver alternativas para que os estados existam, sejam aí visíveis para a população, sejam úteis para a população. E aí a próxima aula que eu já comentei que a gente vai ver tripartição de poderes e o sistema eleitoral. Bom, o que é o Estado? Basicamente, o Estado é a organização da sociedade na política. Tá? O Estado e política são praticamente palavras que andam juntas, Ou seja, a organização da sociedade a partir de regras públicas, que tem um fundo político, em que você, as pessoas, nós, delegamos nosso poder a outro. Qual é esse outro? São os nossos representantes. Poderia ser um rei, se a gente tivesse uma monarquia. Poderiam ser, sei lá, um imperador, se nós tivéssemos um império. No caso aí, nós delegamos nosso poder aos nossos representantes. O poder de fazer leis, o poder, por exemplo, de coagir, de utilizar a violência. Nós não podemos, assim, utilizar a violência de maneira livre, a não ser que sejam alguns casos especiais, como legítima defesa. Então, nós delegamos alguns poderes, algumas liberdades também que nós temos para que o Estado possa organizar socialmente aí a vida pública, tá? Então, é basicamente isso que é o Estado. Mas antes disso, vamos ver o que é o poder, O poder na verdade, ele é uma relação, O poder é uma relação entre duas ou mais pessoas, quando essa relação é uma relação assimétrica, ou seja, uma pessoa ela tem um poder de mando, ela é considerada superior, ela está ali num posto de comando, Ou seja, ela é superior, ela tem aí o poder. É isso, Então, basicamente, uma possibilidade de organização e mando, Então, quando você tem poder, você organiza, você manda, você comanda, E também você vai ter aí estratégias de liderança e carisma. Estratégias de liderança é você conseguir se colocar à frente de um projeto, se demonstrar características de
rapidez na organização, da imprevisibilidade, né, da questão do imprevisto. A questão aí do carisma é você conseguir convencer as pessoas daquele ponto de vista, você conseguir ter uma boa oratória, conseguir relacionar bem com todas as pessoas, criar consenso. Então, todas essas são as características que levam uma pessoa a ter o poder, tá? Além da formulação de leis, além também, né, de você poder comandar a violência. Quem tem aí no seu comando a violência tem poder. A gente vai ver, obviamente, que é uma definição muito simples de poder, mas a gente vai ver aí que o nosso estado atual está sustentado nessa ideia, nesse conceito aí de poder. Na atualidade, o conceito de poder está mudando, é o tema relacionado ao quarto bimestre. Bom, assim, o objetivo primordial do Estado é trazer algum benefício coletivo à população, ou tentar, né, vir a ser, um devir, não necessariamente ele consegue, tá? Analisando o Estado, analisando os objetivos, o que se propõe o Estado, que a gente pode, de fato, ver o que o Estado está realizando, o que o Estado, de fato, faz e desenvolver críticas, argumentos e questionamentos, tá? Então, o objetivo, de fato, é trazer proteção, paz e melhor qualidade de vida à população, tá? Aos seus cidadãos. O Estado tem uma estrutura permanente no tempo, ele não acaba. Ele não acaba assim de maneira simples, né? Ele perdura no tempo. O Estado brasileiro, por exemplo, formatado na República, né? A partir aí da República já tem mais de 100 anos, né? Então, não é tão simples assim você desmanchar os estados. Os estados, eles têm aí relação também com os países, tá? Geralmente, quando você fala que o Brasil, né? Você está dizendo sobre um Estado, né? O Estado brasileiro, o Estado, por exemplo, italiano, você está falando da Itália, né? Então também tem essa relação, tá? O Estado, então, tem uma estrutura permanente no tempo, os governantes utilizam o Estado para imprimir suas ideologias, tá? Essa é a diferença entre o governo e o Estado. O Estado é amplo, geral, abstrato, né? Ele coloca ideias para serem complementadas. Por exemplo, a gente vê muito isso na Constituição, né, que é a lei máxima do Estado, né? Então, por exemplo, a saúde tem que ser universal para todos. Olha só, é uma ideia ampla. E aí o governante vai lá e fala, já que a saúde tem que ser para todos, eu vou construir um hospital numa cidade a cada 100 mil habitantes. Então o governo vai lá e o quê? Imprime no Estado o seu ponto de vista, no caso aí pode ser a sua ideologia, pode ser aí uma política pública que ele acha correta para aquele tempo, para aquela época, né? Ou simplesmente tornar eficiente a administração, né? Então, é isso que um governante faz. Alguns exemplos aí do Estado, a gente já viu, né, que ele se organiza nas instituições, por exemplo, as escolas, né, que infelizmente não estamos indo, né? As leis, a partir, por exemplo, do Código Brasileiro de Trânsito, o Código Florestal, a própria Constituição, né? É o Estado que organiza a lei. Você não pode juntar você e, sei lá, seus amigos, os alunos da sua sala e criar uma lei. Isso não é possível, tá? Quem tem a prerrogativa das leis aí são os órgãos, os organismos estatais, né? E a própria máquina pública que administra, né? A parte da administração da vida pública, da vida política. A gente vai ver que essa administração, por exemplo, tem a relação com os impostos, que a gente já vai conversar agora. O que são os impostos, né? Os impostos surgiram na antiguidade e o nome tem total relação com esse surgimento, tá? Eles eram entrepostos, né, nas principais estradas, né? O Império Romano, não sei se você já ouviu falar, ele construiu uma série de estradas, né? E até tem o ditado, né? Todos os caminhos levam a Roma, né? Que era a capital do Império Romano. E nessas estradas tinham
os postos, e esses postos eram locais onde se cobravam aí um valor X para que as pessoas pudessem passar ali. Mas por que cobrava aquele valor? Por vários motivos. Um dos motivos era que o Império Romano precisava de dinheiro para a própria manutenção daquela estrada. Então, uma forma dele conseguir a arrecadação de dinheiro era aí criando esse imposto. Tá? Até hoje os impostos ele tem aí a função de financiar o Estado, tá? O Estado só consegue ter um ganho para poder executar as suas atividades a partir dos impostos. Aí a gente entra em uma outra discussão, se tem muito imposto, se tem pouco imposto, se deveria ser outra forma de funcionamento, de financiamento do Estado, mas aí como está dado, praticamente todos os países do mundo, todos os estados, têm impostos em maior ou menor escala, tá? Para que o Estado, então, exista corretamente, vamos ver aí alguns princípios que ele deve seguir. Generalidade, ser geral, ser amplo, ele não pode ser particular, específico, né? Ele não pode atender a um grupo de pessoas dentro daquele país, dentro daquele território, né? Ele tem que atender o máximo de pessoas possíveis, né? Então, por exemplo, vamos dar o registro geral, o RG, né? O RG não pode ser só para, sei lá, quem nasceu numa época. Não, o RG tem que ser feito para todo mundo. Ele tem que ser geral, tá? O Estado ele não pode ser impessoal, não pode ser pessoal, perdão, ele tem que ser impessoal, ele tem que os seus funcionários, né, os funcionários públicos, né, aqueles que estão aí organizando o Estado, eles não podem tratar as pessoas de maneira pessoal, né? O objetivo é ser impessoal, isso muitas vezes é difícil ser cumprido, tá? O Estado ele é soberano, ou seja, e as pessoas, os representantes do Estado que têm o poder de modificar o Estado a partir aí de determinadas regras. Então, o Estado brasileiro é soberano. O que significa isso? Significa que se o Brasil ele quiser, sei lá, construir 1 milhão de pontes, ele pode, não vai ser um outro país que vai falar, você não pode fazer isso. Não, ele pode fazer porque ele é soberano. Dentro do seu território, o Estado tem a sua prerrogativa de ser soberano, tá? É isso que é aí a soberania. E um território delimitado, tá? Tem países aí que tem territórios divididos, territórios extensos, territórios pequenos, mas todo Estado tem um território. Olha só, provavelmente você já ouviu falar do Estado Democrático de Direito. Vamos ver o que é o Estado. Acabamos de ver organização pública, né, em que o seu poder, o poder do cidadão é delegado. Democrático, que é um Estado aí em que quem escolhe as pessoas para comandar, para organizar é a população, né, é o povo, e de direito, no qual as regras e ordenações obedecem aí à lei, né? Você tem que ter uma legislação para que seja impessoal, né? A lei é impessoal, né? Se você for analisar, né, ela tenta atingir o maior número possível de pessoas sem aí delimitar o espaço privado delas. Tá. Bom, continuando. Antes da gente conversar aí sobre outras características do Estado, vamos ver aí qual é a diferença entre Estado com letra maiúscula e Estado com letra minúscula. Talvez você tenha essa dúvida, tá? O primeiro transmite a ideia de organizar a sociedade que estudamos agora. Ou seja, acabamos de ver ampla, abstrata, generalista, por isso é com maiúscula, até uma ideia, um conceito, é amplo, é abstrato, tá? Os estados são divisões internas dos países. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, né, aqui no Brasil, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, os estados com letra minúscula também, em outros países, são chamados de províncias, tá? É um termo muito semelhante. Tem algumas pequenas diferenças, mas é basicamente o mesmo sentido, tá? Então, o estado com maiúscula é generalista, amplo, estado com minúscula diz aí uma localidade específica dentro de um país. Tá? Bom, o Estado em seu interior, né, pode ser organizado de diferentes formas. Olha lá, ele pode ser unitário, não há divisões internas, tá? São geralmente estados pequenos, né? Então, o presidente, vamos lá pegar Mônaco, né? Mônaco é uma cidade. Então,
Mônaco não tem um prefeito, um governador e um presidente. Um governante ali é tudo. É tanto presidente, quanto prefeito, quanto governador. Tá? Então, como não há divisões internas, o Estado ele fica sendo unitário. Tá? É um Estado em que a população geralmente é homogênea e o seu objetivo é centralizador. Tá? É relacionado aos Estados pequenos. Um Estado grande, como por exemplo a Rússia, não tem como ser unitário. Né? Imagina a pessoa que mora numa cidade que é 2.000 quilômetros de distância de outra, não tem como só ter um governante para tudo aquilo. Né? Então fica inviável. Tá? O Estado aí pode ser federalista, né? Federal, as divisões internas têm maior autonomia, que são os estados em minúscula, né? São aí organizações políticas internas ao Estado, com letra maiúscula, que têm autonomia. Olha lá, mas há um governo central ainda, tá? E esse governo central unifica as leis, protege, né? Por exemplo, o exército, né? O Brasil é o exemplo. Então, o Exército Brasileiro faz parte aí do governo federal, né? Tem financiamento do governo federal. Ele protege o quê? O nosso conjunto, o nosso estado total. E os estados aí com letra minúscula, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, eles têm aí diferentes funções dentro do estado, tá bom? Bom, existem ainda os confederados, em que há uma grande autonomia interna, tá, do Estado, e eles se juntam muitas vezes para decidir sobre um determinado problema, uma determinada questão. Um exemplo é os Estados Unidos no passado, tá? Os Estados Unidos, por isso que tem esse nome, olha lá, Estados Unidos. Eles eram confederados, né? Cada estado dentro dos Estados Unidos tinha grande autonomia, e aí eles se juntaram para formar o país Estados Unidos, tá? Aqui no Brasil, por conta de sermos federalizados, há aquela divisão que eu acabei de citar. Estadual, federal e municipal, cada um tem uma função. Se der tempo ainda, a gente aborda isso nas próximas aulas. Aí tem algumas características da federação, eu não vou aprofundar, porque eu já falei de maneira aí, mais rápida. Eu vou deixar para falar isso no plantão de dúvidas, tá? Esses slides estão muito grandes, tá, galera? Então, alguns pontos eu vou deixar para discutir no plantão de dúvidas. Bom, olha aí, o Estado, ele tem aí muitas interpretações, então eu peguei aí as interpretações relacionadas a uma corrente filosófica do século XVII, né, e XVI, que são aí os contratualistas. Boa parte dos contratualistas também são iluministas, né, inspiraram aí uma série de perspectivas, uma série aí de pontos de vistas filosóficos que até hoje tem bastante impacto na sociedade moderna, tá? Bom, o primeiro deles que eu vou falar é o Hobbes, tá? Ele é identificado com o Estado absolutista. Por quê? Ele acredita que o Estado ele tem que ser poderoso, ele tem que privar aí as liberdades das pessoas, né? E o rei é a figura desse Estado, tá? Se o Estado não for forte, as pessoas vão entrar em conflito, as pessoas vão entrar numa guerra de todos contra todos, tá? E ele tem essa abordagem que as pessoas, para que elas têm que abdicar das suas liberdades formando um contrato, por isso que são aí os contratualistas, né? As pessoas têm que abdicar das suas liberdades e vontades formando um contrato, e nesse contrato você aí dá poder ao Estado, tá? É um Estado absolutista. Bom, vamos ao Locke, tá? Já o Locke tem uma visão do Estado liberal. Para o Locke, o Estado ele já não pode ser assim absoluto, pelo contrário, né? O Estado ele tem que ser, ele tem que garantir o básico. Tá? Ele tem que garantir o básico, porque se ele se intrometer muito, já está privando um direito natural dos indivíduos, que é a liberdade, tá? Então, os fundamentos do Estado liberal, hoje a gente tem bastante a discussão, né, sobre o liberalismo, nasceu aí também com os próprios filósofos iluministas, tá? Então, olha só, o Estado então tem que apenas garantir essa liberdade, não interferindo na área privada do indivíduo.
o Estado regula, desculpa, e não atua, tá? Ele não tem aí atividades intensas, tá? Por exemplo, tanto é que os estados liberais, né, que tem aí o liberalismo, eles não têm empresas, existem as empresas públicas, né? Eles não acreditam que as empresas devem ser públicas. Por quê? Porque aí já o Estado está extrapolando o seu papel, né? A ideia de uma empresa está relacionada aí a um ambiente privado, tá? Essa é a visão do Estado liberal. E, por último, Rousseau, que é identificado com o Estado democrático. E o que o Rousseau aborda? Tá? O Rousseau aborda que as nossas liberdades, elas também são naturais, mas essas liberdades, elas são aí com base em desigualdades. Algumas pessoas têm mais liberdades que outras por conta aí de questões econômicas, políticas e sociais. Então, para o Rousseau, o Estado ele tem que tentar o quê? Diminuir essas desigualdades. Ele tem que dar acesso à propriedade privada para quem não tem, né, a partir de uma série de políticas públicas. Então, o Rousseau aí ele dá como exemplo, né, a importância da educação. Foi um dos inspiradores da Revolução Francesa. A ideia de que o Estado se formava a partir de um contrato entre os indivíduos é o contratualismo, ou aí os filósofos contratualistas, que para sair de um estado natural, né, de animalidade, né, como que foi criada a sociedade, é esse o debate que eles procuram fazer. Ir para a civilidade era necessário estabelecer regras, e quais essas regras? Essas regras de civilidade estavam no Estado. Já conversamos um pouco disso, que você delega alguns dos seus poderes, tá? Bom, continuando. Passamos aí para a questão de nação e governo, né? E olha só, e a nação? O que é a nação, né? Tem muita gente que confunde nação, governo e Estado. Vamos ver aí. Nação significa possuir um conjunto de características culturais, olha aí, é mais relacionado com a cultura, com a etnia, que dão a identidade de uma população. Geralmente estabelecida por laços históricos, né, ligados aí por costumes, tradições. Pode ou não ser restrita a um território particular. Bom, a questão é o seguinte, né? As nações, elas são aí arranjos culturais que podem existir sem estados. É isso que você tem que entender basicamente. Vamos dar alguns exemplos, olha só. Aqui eu vou falar por último, tá? Mas vamos aí, os ciganos, tá? Não necessariamente tem uma nação cigana, mas os ciganos, eles têm uma composição étnica mais definida e eles estão aí espalhados pelo mundo. Então, desculpa, eles podem aí ser considerados uma nação, né? Não necessariamente uma nação no sentido da palavra, mas uma identidade étnica específica que estão aí espalhados pelo mundo, tá? Vamos pegar aí os curdos, né? Os curdos, o povo curdo, né? Ele fica entre a região do Iraque, Irã, pega também um pouco aí da Turquia, tá? Os povos curdos, ou o povo curdo, né? Ele está aí entre três diferentes estados, né? Iraque, Irã e Turquia. Ele não tem aí um estado próprio, ele reivindica até mesmo um estado próprio. E olha só a casa aí da Palestina e os judeus, tá? Depois da Segunda Guerra Mundial, os judeus, com o apoio da ONU e dos Estados Unidos, decidiram aí criar um Estado, e a base, o seu projeto de Estado estava aí na Terra Prometida, Canaã, que pelo aí os seus registros religiosos, ficava na região onde estava a Palestina. Então a gente vê aí que ao longo, depois pode ver que é depois da Segunda Guerra, né, até aí a época
mais recente, 2010, século XXI, a gente vê aí que a Palestina vai perdendo território para a ocupação israelense dos judeus, tá? Olha só, alguns países são plurinacionais, olha lá, a Bolívia, né? Estado plurinacional da Bolívia. Quando o ex-presidente Evo Morales promoveu a valorização cultural dos Aimarás, né? Principal povo indígena sobrevivente da colonização na Bolívia, né? Ele colocou como o estado da Bolívia sendo um estado plurinacional. Olha só que interessante, dentro do estado tem mais de uma nação, no caso aí a nação também Aimará. Bom, olha só, um outro exemplo dos ciganos, né? Vamos falar um pouco mais dos ciganos. Devido à ausência de um estado e território fixo, né? A população está espalhada por vários países. Vamos ver aí alguns países, Estados Unidos, né? Tem aí na sua população 1 milhão de ciganos. Olha aí o Brasil, né? 800 mil, Espanha, Romênia, França, né? Muitos povos que não possuem um território fixo e são espalhados pelo mundo ainda sofrem muitos preconceitos, né? Por quê? Porque as pessoas que moram e são fixas e têm uma relação cultural com um território enxerga tanto os ciganos quanto outros povos nômades como povos aí que não têm uma tradição estabelecida, povos aí que utilizam de charlatanismo, enganação, são maliciosos, né? De fato, um etnocentrismo, tema aí que estudamos no primeiro ano. Bom, e governo, a gente já falou um pouco disso, né? É a questão aí da impressão da ação ideológica a partir de políticas públicas, olha lá. É a questão da administração, é a parte prática do Estado, imprime características particulares, históricas e ideológicas relacionadas aí a um determinado período, né, limitado. Então, por exemplo, o Estado brasileiro, né, como república, existe há mais de 100 anos, mas os governos vão mudando, cada 4, no passado era a cada 5 anos, né? Então a gente está aí no governo do atual presidente Jair Bolsonaro, na esfera federal, olha, e provavelmente em 2002 terão novas eleições, essas eleições podem ou não reelegê-lo, então a gente tem aí o governo que ele é mais particular, imprime aí uma característica ideológica, tá? Tem como base a administração pública, né, dos principais serviços para a população, já conversamos um pouco disso, né? Por exemplo, escolas, hospitais, né, saúde, educação, implementada na prática, né? O governo tem por objetivo alguns princípios básicos, tá? Como o bem público, ou seja, proteger aquilo que é de todos, tá? E a segurança pública também. Olha aí. Uma dica, para entender a diferença entre governo e Estado é só pensar. Governo é ação mais concreta, ou seja, é concreto, e Estado é mais abstrato. Vamos lá, alguns exemplos abaixo. Ó, direito à saúde, abstrato. Ó, saúde, o que é saúde? Muita gente não consegue nem definir de maneira concreta a saúde, né? A saúde pode ser para uma pessoa ter aí uma saúde corporal boa, para outra pode ser só uma saúde mental, para outra pode ser qualidade de vida. Então, olha só, é algo abstrato, né? Mas o Estado garante. E o que é o concreto? Aí, um programa Saúde da Família, UBS, AMAS, né? Campanhas de vacinação, né? São todas aí concretas. E aí os outros exemplos abaixo, não vou me estender, senão a aula ficará muito longa. Bom, vamos lá, para o próximo tópico, a gente vai ver agora forma, regime e sistema de governo. Essa parte não é difícil, mas é muito extensa, tá? Não se preocupa, eu não vou cobrar isso também, nos vestibulares não cai na forma de decoreba, tá? Cai mais assim, interpretação, mas é importante você ter um conhecimento desse tema, tá? Bom, vamos lá, vamos estudar então o que são as formas de governo, tá? Para você entender o que é a forma de governo, lembra aí da forma de um bolo, a forma de um bolo, né? O formato como o bolo é feito, disposto ali, organizado, mostra ali como ele sua organização, tá? Vamos dar exemplos para você entender as principais formas de governo no mundo, tá? Bom, a forma de governo, ou seja, como o governo se organiza,
atualmente é a república e a monarquia, são as duas principais, tá? Bom, olha só, a república, a organização do Estado é feita a partir da valorização do bem público, ou seja, você tem como base tudo que é público. Então, vamos analisar a corrupção. O objetivo do Estado e da forma de governo república não é a corrupção, é lutar contra a corrupção. Por quê? Porque quando você luta contra a corrupção, você está valorizando o bem público, você está falando, ó, governante, empresário, cidadão, você não pode ser corrupto. Você não pode pegar aquilo que é de todos e colocar no seu bolso, enganar as pessoas. Você tem que valorizar o ambiente político, tá? Então, olha lá, a República, ela é uma organização que tem por objetivo valorizar o bem público a partir da impessoalidade, olha lá, característica do Estado, valorização da igualdade, ou seja, todos são iguais perante a lei, e princípio de atuação do cidadão. O cidadão, ele é importante, ele tem o seu papel na república, tá? O conceito de república surgiu de maneira mais forte na Roma, né? A República Romana, mas os seus teóricos vão aí desde a Grécia Antiga, como por exemplo o Platão, tá? Bom, continuando, vamos para a monarquia. Monarquia muito conhecida no passado, tá? Hoje ainda existem monarquias, tá? Mas em menor escala, tá? Em que a organização é centralizada sobre o poder do rei, tá? Ou seja, olha lá, a figura do rei. O rei, ele é vitalício, tá? E ele passa o poder hereditário, é diferente da república. A república é impessoal, tá? Quem governa tem um prazo ali para governar. Se ele governa, a pessoa governa por mais tempo, é por um motivo, é por uma lei, é pela aceitação da população, é pela concordância dos seus pares, tá? A monarquia não, se ninguém gosta do rei, paciência, o rei vai continuar lá, tá bom? A monarquia ela pode ser ou não racionalizada, ou seja, a república ela tem um princípio positivista de razão, né? Obedecer, seguir, por exemplo, a ciência, tentar aí colocar na sua administração pública pessoas competentes, por exemplo, por isso que existem aí os concursos públicos, né? A república tem essa característica. A monarquia não necessariamente, né? Se o rei quiser eleger lá o amigo dele, colocar o amigo dele, o Duque X, para poder, sei lá, cuidar de uma parte da saúde dos seus súditos, ele pode, ninguém vai questionar isso, tá? Em geral, então, a monarquia é pessoalizada. A gente vai ver, galera, que a república também tem características de pessoalidade, tá? E a monarquia também pode ter características de impessoalidade. Isso aí estamos estudando os modelos, tá? Obviamente que a realidade ela é muito diferente. Bom, olha aí, algumas curiosidades, né? Da forma, né? Olha só, o Partido Republicano, você fala, então quer dizer que lá nos Estados Unidos o Partido Republicano é o partido que defende a República, né? Não, não tem nada a ver. Nos Estados Unidos, o sinônimo de república, por questões aí históricas, não vai dar tempo de a gente abordar isso, está relacionado aí com um setor conservador na sociedade. Olha só, no Brasil hoje existe um movimento pró-monarquia, um movimento pró-monarquia que utiliza das eleições para eleger deputados, vereadores, a partir da república, né? A eleição faz parte do modelo de república para aí promover a monarquia, né? Bom, vamos aí para o regime. O regime de governo, ele é bem mais simples porque a gente escuta mais ele ser falado nos locais, tá? Na mídia, na própria educação, né? Bom, para lembrar o que é regime de governo, pensa em quem está no poder e como ele chegou ali. Qual é a sua fonte de poder, de quem se origina, né? Bom, vamos pegar aí a democracia. A democracia. Quem está no poder numa democracia são os nossos representantes, no caso aí o presidente, vice-presidente, governadores, prefeitos, deputados. E qual que é a fonte de poder deles? Nós.
nós representados, né, elegemos essas pessoas. Então, a fonte de poder está aqui no povo. A democracia é isso, olha lá. Se quem está no poder representa a população. Esse regime, né, o regime democrático, ele está muito relacionado com a república, né? A república e a democracia estão bastante relacionados. Não se esqueça que também pode existir autocracias nas repúblicas, é o que vamos falar agora. Olha lá, se quem está no poder não representa a população em sua maioria ou só uma parte, né, a sua população ao todo, de maneira geral, né, um regime de governo arbitrário que pode fazer aí mandos e desmandos com determinadas orientações que não representam a população, que pode transformar a lei quando quiser, né? Geralmente são aí governos autoritários, de grande autoridade, que utilizam aí da violência, né? A gente pode lembrar aí da nossa ditadura civil-militar, que foi uma ditadura que tem todas essas características que vivemos aí num período curto de tempo, tá? Quando a tomada de poder por um governante ou instituição que não foi eleito por vias democráticas, ou seja, estava lá na democracia, o representante estava lá, aí do nada foi feito aí o quê? Um golpe, retirado e colocado o quê? Um outro ali, governante que não tem uma relação clara com o povo, tá? A gente vai ver no quarto bimestre que existem vários tipos de golpes, tá? Existem até golpes dentro do próprio governo, tá? E, por último, sistema de governo. O sistema de governo são arranjos, ou seja, são combinações nas instituições públicas, ou seja, são arranjos dentro do governo que visa aí distribuir os poderes internos de maneira aí que não causem problemas, que sejam uma divisão interna do governo que procure respeitar a representatividade da população, de modo que o governo também consiga ter eficiência na sua administração, tá? Quando possível, né? E possuir, quando possível, o máximo de representação. Quanto mais representação, melhor. Esse tema do sistema de governo, juntamente com a tripartição de poderes na República, a gente vai ver melhor na próxima aula, tá? Vamos brevemente ver aqui. Existem aí duas formas principais de distribuições dos poderes internamente do Estado, tá? Uma distribuição de poder em que o executivo tem mais poder, ela se chama aí presidencialismo, onde o presidente da República ele tem aí características de ele é mais incisivo, né? Ele é mais presente, ele é mais visível na sociedade, né? A população coloca uma carga de confiança maior no presidente e ele também acumula uma maior quantidade de funções. Não, obviamente, o presidente em si, né, mas o que está em volta do presidente, que é o executivo. Quando o presidente da República ou o executivo possui mais influência que os outros poderes, no caso aí que o legislativo e o judiciário. O legislativo também é um poder de representatividade do nosso país, a gente vai ver na próxima aula. Olha aí algumas características para ser assim. O executivo é personalizado e carismático. O Brasil tem um sistema de governo presidencialista. As pessoas lembram dos seus presidentes, mas não lembram aí dos deputados e senadores, por exemplo, do legislativo. Olha lá. Então o executivo é personalístico, né? Personalizado. O presidente e o executivo eles são dotados de grande carisma, né? Ou seja, eles têm uma relação de carisma com a população. Tá? Poder de agenda. O que seria poder de agenda? É o poder de decidir o que vai ser feito, né? Olha lá, vem aí de agenda, tá? E formulação do orçamento, ou seja, você sabe e como vai gastar, né? O presidente é ele que decide o quanto e como vai ser gastado no orçamento num ano. Na verdade, não o presidente, é o seu grupo aí do executivo, no caso o ministro da Fazenda, o Ministério da Fazenda, que comanda aí a parte econômica, tá? Funções extras do executivo, que também são muitas. A gente vai ver aqui no Brasil, por exemplo, tem medida provisória,
decisória, como legislar, como influenciar no judiciário. A gente vai ver também que o presidente da República ele consegue interferir de maneira clara nos outros poderes, né? Ele tem aí o peso da população também por conta da liderança carismática ao seu lado, de maneira muito mais intensa que os outros poderes, tá? Bom, olha lá, o parlamentarismo. O parlamentarismo, quando o parlamento possui mais influência, ou seja, o legislativo, né, o sinônimo de parlamento, do que os outros poderes, do que o executivo. Assim, o parlamento escolhe, a partir do sistema de votação em que a maioria, né, a legenda majoritária decide, né, que são aí os que têm aí uma preponderância dentro do parlamento, um primeiro-ministro que pode ser deposto pelo próprio parlamento, pode ser retirado ou por insatisfação popular. Vamos dar um exemplo aí com a Inglaterra. A Inglaterra é uma monarquia parlamentarista, tá? A Inglaterra atualmente tem o primeiro-ministro chamado Boris Johnson, é um ministro que tem a legenda majoritária conservadora. O Partido Conservador aí conseguiu colocar ele como primeiro-ministro. E o Boris Johnson, ele pode ficar no seu posto até mesmo se o parlamento, até o momento que o parlamento se juntar e novamente decidir que a situação não está boa como governante, que ele não está bom como governante, colocar outro do seu próprio parlamento. O primeiro-ministro, ele está dentro do parlamento, né? Ele tem um cargo, né? Ele tem um cargo, no caso aí, uma espécie de um deputado, né? Um parlamentar no Reino Unido, o Boris Johnson. Tá? O primeiro-ministro não é eleito pelo povo, mas os parlamentares sim, então é considerado aí um sistema democrático. Tá? Não abordaremos os prós e os contras de cada sistema, porque nós não temos tempo, infelizmente, tá, galera? Talvez aí mais para frente a gente consiga abordar isso num plantão, eu dou um toque aí para vocês. Olha aí o resuminho de tudo, tá? Você dá uma olhada. Não vou voltar porque senão a aula vai ficar muito longa, já tem 40 minutos. Eu tentei falar o mais rápido possível. Eu até estava planejando isso que demorasse mais ainda, porque é muito conteúdo. Tentei resumir o máximo possível, tá? Você dá uma olhada, a gente conversou um pouco das formas, regimes e sistema de governo. Anteriormente, diferença entre Estado, nação e governo, tá? E anterior, como surgiu o Estado, tá bom? Vamos para a nossa atividade. A nossa atividade é muito simples, a atividade dissertativa foi muito difícil, essa é muito fácil, tá? Serão duas questões com base nos slides deste bloco e uma questão opinativa. Essa questão aí não tem o mínimo de caracteres, na verdade deixei o mínimo como 50, ou seja, para você pelo menos escrever uma frase. Tá bom? É isso aí, você dá uma olhada, qualquer dúvida você entra em contato comigo aí pelos diversos canais que eu estou disponível, tá pessoal? Muito obrigado a todos aí que escutaram e assistiram a aula, qualquer dúvida estou à disposição. Abraço.